Aloha, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Quântica. Eu sou Selva Salerno, trazendo mais uma explicação sobre essa questão do nosso eu do futuro. Bom, o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, porque eu quero ver se você concorda com o que eu vou falar referente a isso aqui. Hoje tá quente pra caramba, vou beber um pouco d'água também. Bem, vamos lá. Eu quero falar hoje sobre uma questão bem interessante que tem me acontecido e talvez aconteça isso com você. Veja bem, todos nós somos ávidos, né? A gente quer manifestar as coisas. E a gente ouve bastante essa questão da lei da atração e de mentalidade para cá, mindset para lá e tal. Tem gente, obviamente, que não curte muito isso, chama de papo de coach. Tem gente que acredita em frequência, em vibração. Bom, eu quero conversar com vocês referente ao que eu acho sobre isso e como isso se explica segundo a neurociência, né? Parte da neurociência, principalmente a neurociência do comportamento. Muito bem, vamos começar pelo começo. Eu tenho notado na minha vida que quando a gente olha para determinadas coisas, para determinadas pessoas, com esse olhar mais crítico, ou seja, basicamente o julgamento, algumas coisas acontecem na minha vida. Quando eu julgo alguma coisa, ou alguma pessoa, algum lugar, algum objeto, é como se fosse um bate-volta. Então eu julgo a pessoa e no momento que eu tô julgando, eu tô criticando, e pode ser, quando eu falo julgar, criticar, veja bem, não é no sentido ruim da coisa. Eu estou dando um parecer, que muitas vezes, né, o parecer é o meu ponto de vista, é aquilo que eu percebo diante do conhecimento que eu tenho, como é que eu classifico aquilo que eu estou vendo. E veja bem, o que eu tenho notado é que quando eu faço isso, a minha vida fica meio que estagnada. Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham essa questão da frequência, vibração, e que falam isso, né? Não devemos julgar para a gente não estagnar. E o mais engraçado é que isso é verdade. E eu vou te provar aqui, não com achismos, eu vou te provar o que acontece no teu cérebro, no meu cérebro, no cérebro de todas as pessoas. Veja bem, como é que nós funcionamos? O nosso cérebro, ele tem o meu, o seu, todos os cérebros, né? Salvo algumas ressalvas por algum problema que determinado cérebro tenha, mas todos os cérebros, eles funcionam por alguns processos. Então tem um processo de captação, tá? Você capta aquilo, você processa aquilo e você devolve isso para algumas vias, e essas vias obviamente vão causar alguma ação, alguma movimentação, tá? Então você capta por meio dos sensores, que são nossos 5 sentidos, basicamente. Existe um filtro, uma filtragem, passa o que tem que passar para o cérebro vai processar aquilo e você vai para algumas vias eferente, você vai pedir para ele fazer alguma coisa. O teu sistema nervoso central vai pedir para o sistema nervoso autônomo fazer alguma coisa, que são, obviamente, as partes que se movimentam, né? Dado a questão do nosso sistema nervoso motor. Enfim, bom. E o que acontece quando nós julgamos? Então, vem a informação, a gente tem a tendência a polarizar. O julgamento, ele funciona como uma polarização. Certo, errado, o preto, o branco, né, o frio, o quente. Então, existem algumas partes, como por exemplo o córtex pré-frontal lateral, que ele é responsável por isso, por essa crítica, por essa observação. Aí depois você tem o CCA, que ele é responsável por detectar, o CCA é o córtex cingulado anterior, que ele é responsável por detectar erros. Então, quando ele detecta um erro, ele já sai, opa, que isso aqui presta, isso aqui não presta, e aí você termina julgando. É assim que funciona. O que acontece nesse momento? Quando você se torna uma pessoa muito crítica, uma pessoa que gosta muito de julgar, o teu cérebro, ele fica numa hipervigilância. Ele passa a atuar de uma forma em que tudo que acontece ao teu redor, você já vê como se fosse um segundo olhar. Você não vê as coisas como elas são. Assim, eu vi essa capinha aqui, eu vi essa caneta aqui. Uma caneta, um marca-texto, como qualquer outro. Aí eu
a pessoa que é crítica, que gosta de julgar, ela vai olhar que, mas essa marca aqui não é boa. Essa marca aqui é horrorosa, horrorosa. Então, tudo para ela vai estar muito no limite. E aí, o que acontece? O teu cérebro, ele fica, vamos dizer assim, viciado nisso. Sim, muito leigamente, vamos dizer que aconteça isso. E aí, tudo que você passa a notar na tua vida, você vai ver com esse olhar crítico, com essa detecção de erro, e aí a tua amígdala, que é aquela que é responsável pelo alerta, pela expectativa, por você viver sempre muito engessado, assim, muito na tensão, ela vai ficar ativada demais. E aí o que acontece? Você ativa outras vias, você ativa o HPA, tá? Que é a hipófise pituitária adrenal, que é a responsável por produzir o cortisol, certo? Você vai produzir cortisol e aí isso vai estar sempre no limite do limite. Você vai estar sempre no estresse, né? O teu sistema nervoso simpático vai estar sempre no limite, fora de órbita. Então obviamente, acontecem várias coisas no teu corpo quando você está nesse processo, né? Dentre eles, ativar mais os processos inflamatórios no teu corpo, vão se ativar mais, e aí as tuas defesas vão cair. Que isso acho que é o mais importante, dentre outras coisas, tá? Não é somente isso, dentre outras coisas acontece. Então, a pessoa que está sempre vivendo muito nessa questão de julgamento, de crítica, ela passa por um processo de estresse que muitas vezes é inconsciente o tempo todo. E por que eu estou trazendo isso? Porque, veja bem, quando você começa a ver a vida dessa forma, tudo o que está ao teu redor, nada presta, nada é bom. Você começa a operar em 2 vieses. O que são vieses, Selva? São como se fossem falhas na nossa matrix, no nosso cérebro. Então aí você opera no viés de negatividade, você passa a ser uma pessoa muito negativa, obviamente vai atrair mais coisas negativas, mas você não vai atrair porque é a lei da atração, você vai atrair porque é assim que é o teu filtro, é o que você diz para o teu filtro, eu preciso ver mais coisas negativas, eu preciso que a minha vida seja infundada em coisas negativas. Então, o teu olhar e tudo aquilo que acompanha a tua vida vai ser assim. E, mais uma vez, não é porque você está atraindo, é a lei da atração. Não, é porque é um comando que você está dando para o teu cérebro. E teu cérebro ele vai acatar. É aquilo que ele conhece. Aquilo é familiar para ele. Aquilo é o status quo. Ele não quer coisa nova, porque senão ele vai ter que operar numa outra escala, vamos dizer assim. Ele vai precisar de mais energia. E ele não quer isso. Ele quer sobreviver. Porque veja bem, de novo, o teu cérebro ele não está nem aí pro teu sucesso. Ele não quer saber do sucesso, ele quer saber da sobrevivência, tá? Então, esse é o primeiro. O segundo viés é um viés que funciona juntinho com esse daí, que é o viés da confirmação. Você começa a estar nesse patamar de crítica e de julgamento, e aí o teu cérebro, esperto para um caramba, ele vai sair procurando associações que acontecem na tua realidade para confirmar que aquele julgamento que você está maquinando no teu cérebro é verdade. Porque o teu cérebro vai fazer isso, ele tem esse viés, é o chamado viés de confirmação. Eu procuro fatos, pessoas, coisas que estão acontecendo ao meu redor que vão fazer com que eu crie uma situação na minha cabeça que vai confirmar esse julgamento, essa crítica. E aí, quando você faz isso, você só não confirma, como também você diz para o teu cérebro continuar com isso, e aí tudo aquilo que você almeja no teu futuro, e aí onde a gente vai entrar nessa questão do eu do futuro, tudo aquilo que você almeja vai por ralo abaixo. Em outras palavras, essa frequência do julgamento, essa frequência da crítica, vai minar a tua vida. E não é por uma questão mística, por uma questão metafísica. É porque teu cérebro vai estar adestrado para que isso aconteça. Certo? Então, Selva, da onde você tira isso? Da onde você traz esse conhecimento? Eu tenho um livro muito legal, esse elástico aqui, do Leonard Mlodinow. O Leonard Mlodinow, ele é um físico também que
que ele estuda o cérebro, e eu tenho ele muito como referência, porque eu também sou física, mas eu também tenho uma queda drástica pelo nosso cérebro, adoro estudar isso, e enfim, aqui no capítulo 8 e 9, é um livro chamado Elástico, tá? Eu tenho alguns dele, tenho Elástico e tenho um outro que chama Subliminar, também, só o Andar do Bêbado que eu não tenho. Ele tem, acho que 3 ou 4 livros, esses outros 2 eu não tenho. Então, nos capítulos 8 e 9, ele explica melhor como tudo isso funciona. E o que ele diz? Nós temos uma capacidade de, quando a gente passa a ser crítico demais, a cristalizar o pensamento. Então, a gente não se permite o pensamento elástico, que é o que ele fala aqui nesse livro, que é o pensamento bottom-up, o pensamento de baixo para cima. A gente tem 2, o top-down, que é o normal, é aquele processo que julga, aquele processo que é mais razão, então ele vai do córtex para o restante, e o bottom-up é o de baixo para cima, ou seja, tudo aquilo que é muito mais visceral, parte da interocepção, da neurocepção, da propriocepção, e vai atingir outros níveis de pensamento. É um nível muito mais, que requer muito mais do executivo, sim, porque aí ele vai ter que calibrar os dois. Né? O corte cingulado anterior, ele vai ter que calibrar tanto o pensamento lógico quanto esse pensamento mais intuitivo. Vamos dizer assim, pensamento mais intuitivo. E aí a gente entra com Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel de 2002, ele diz que a gente tem o sistema 1 e o sistema 2, que são mais ou menos isso que eu estou falando, 2 formas de pensar diferente, e que quando você fica muito, critica demais, julga demais, você também ativa muito esse sistema 2. E o certo seria, naquele livro dele, Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, é você trazer essas 2 formas de pensar, ok? Para que você se torne uma pessoa visionária. Ou seja, para que você consiga ver elementos, coisas no teu futuro, para que você consiga se conectar com aquilo que eu chamo de eu do futuro. Ok? Então, a crítica, o julgamento, é um estado de consciência, é uma frequência, vou chamar isso de frequência porque todo mundo fala assim, né? Hoje em dia está mais aberto, né, para esse tipo de coisas. É uma frequência vibracional que é muito ruim, porque você cristaliza a tua forma de pensar, você passa a agir de uma forma muito mais razão, tá? Não que isso seja errado, porém, contudo, todavia, quando você fica muito nessa vibe, você fica muito mais em alerta. E quando isso acontece, você ativa, obviamente, mais a tua amígdala e não se permite ter mais criatividade, mais pensamento difuso, que são os itens que vão te ajudar a você se conectar com esse seu eu do futuro. Então, eu falei, isso que eu tô falando agora, eu mencionei lá no aulão, que eu deixei à disposição de vocês, não está aqui como público, se você quiser eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você acessar, você clicar e entrar, que são aulas muito mais longas do que os vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube atualmente. E são muito mais detalhadas, onde eu trago estudos, enfim. Então, se você quiser assistir essa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, gente. O julgar é um modo defensivo de sobrevivência, que não vai permitir você ter essa criatividade, ter esse acesso ao teu eu do futuro. Então, muito cuidado. Sei que é muito difícil porque isso está arraigado na gente, está arraigado na nossa comunidade, nossa forma de ser. A gente tem o costume, muitas vezes, na grande maioria, inconsciente, de 2 coisas, de julgar e de reclamar. E isso é muito ruim para esse acesso, e isso é muito ruim para a gente passar para um nível mais elevado, ok? Então, a gente não pode ficar aqui, a gente tem que ficar aqui, a gente tem que tentar entender melhor como esses processos funcionam no nosso cérebro, e é disso que se trata este canal, você entender como você funciona, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É um legado que Sócrates, né, nos deixou desde a Grécia Antiga, e não pode ser mais verdade do que isso. E é isso que eu te ensino na Jornada Sensorium. Se você quiser saber mais sobre isso, o link também está aqui embaixo. O vídeo de hoje era
para a gente bater mais um papo, né? Me comenta aí se você é uma pessoa crítica, como é que você está nessa questão de ficar criticando, julgando. Eu sei que você vai dizer que não, imagina, eu não julgo, não critico, mas no fundo, todos nós fazemos isso e é normal, tá? É super normal. A gente só tem que se policiar, né? Orai e vigiai para que isso não aconteça e para que você também flua, viva da melhor maneira possível e consiga se conectar com aquilo que você almeja ser, com a sua versão melhor, com o seu eu do futuro. Grande beijo no coração, aloha, e a gente se vê no próximo encontro.